e você só iremos conseguir atravessar ventos contrários, obedecendo as orientações de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Seja bem-vindo, sou o Júnior, pastor da Igreja do Nazareno em Morungaba, e na sequência tem uma mensagem especialmente preparada para você, baseada na Palavra de Deus, que sinceramente eu espero te ajude para a sua vida. Por isso, desfrute bem. É o seguinte, pastor Fábio e pastora Márcia e Karine. Karine, tá aí? Karine. Não veio hoje, agora à noite, não. Muito bem. Mas eles em 2010 foram enviados aqui pela nossa igreja, lá para Petrolina, e desde então estão naquela região no Vale do São Francisco. Chique, né? Estão servindo no momento na nossa igreja, na cidade de Juazeiro, na Bahia. Pernambuco de um lado do rio, Juazeiro do outro. Certo? Pernambuco, Bahia. E eles estão nesses últimos dias por aqui, estarão conosco hoje, próximo final de semana, os próximos 2 finais de semana, com o pastor Roberto e com a Lucy, na nossa igreja em Serra Negra. Antes estiveram em Campinas um pouquinho, tá? Então vamos aproveitar, nós que estamos aqui, você que está em casa. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Se precisar de alguma coisa é só chamar, tá bom? Nós estamos aqui, nós estamos ali também. Amém. Pais queridos, amém? Bom estarmos aqui nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Creio que o Senhor já preparou esse tempo para nós. Quem estava aqui pela manhã, a gente recebeu uma porção do Senhor. Mas eu costumo dizer, sempre o Senhor tem mais para nós. E aqueles que chegam perto de Jesus são contagiados pela sua presença. Então eu quero convidar você, aí o pastor já nos apresentou, então com isso eu ganho tempo. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Você podendo se colocar de pé, fico assim feliz. Você pode abrir a sua Bíblia. Então aqueles que estão nos assistindo nesta noite também, que Deus abençoe a sua vida e fale conosco profundamente. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Pelo que eu estou vendo, acho que todo mundo encontrou. Diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oh, aleluia! E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou
logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Aleluia! Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Sei que todos nós sempre precisamos de uma palavra de Deus, porque é ela que nos dá direção, orientação, e é isso que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, porque o lugar melhor para estar é no centro da Tua vontade. Lemos a Tua palavra. Use, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, e que o Senhor traga nesta noite direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido, mas foi o que o Senhor falou grandemente ao meu coração. E quando o Senhor fala conosco, é porque Ele sempre tem uma direção para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Esse texto aqui, interessante, que antes no capítulo 5, havia tido a multiplicação dos pães e peixes. Se a gente começar a ler os últimos versículos aqui, 21, disse que aqueles que estavam ali comeram e se alegraram com Jesus, porque foi algo sobrenatural. Como não? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Lá em casa, 5 pão não dá. Aí, amém. Esse amém é concordando. E 2 peixes. Mas o Senhor estava ali. E o desejo dele era que aquele povo fosse alimentado, cuidado. E é isso que o nosso Jesus faz com as nossas vidas. Cuida, nos alimenta. E com certeza os discípulos estavam naquele tempo ali agradecidos. Você viu, eu participei. Olha, eu consegui dar o pão e você deu peixe. Todo mundo se assentou, todo mundo conseguiu se alimentar. Quando eles estão nesse segmento aí, Jesus fala com eles: ei, todo mundo, olha, vamos ali. Quero que todo mundo venha aqui comigo. E vocês precisam ir para o outro lado. Como assim? Tem algumas versões que diz que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Eu não posso dizer, mas pelo que a gente conhece de alguns dos discípulos que eram mais. Imagina Jesus falando no meio da festa:
olha, deixa comigo que eu cuido da multidão agora, mas vocês precisam seguir adiante. E aqueles discípulos ouviram essa orientação e obedecem a orientação de Cristo. Hoje eu fiquei buscando de Deus um tema para esta mensagem: como atravessar ventos contrários. O que a gente vê aqui, que esses discípulos estavam em uma época de celebração. Estava tudo bem, estava tudo certo. E eles recebem uma orientação de Cristo: ei, entre no barco e segue adiante, porque eu vou encontrar com vocês lá. É do outro lado. E o texto nos diz que eles ouvem e colocam em prática. Eles ouvem uma orientação e seguem a orientação. O que é que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Eu e você só iremos conseguir atravessar ventos contrários obedecendo as orientações de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Eles ouvem orientação e obedecem. Eu sei que muitas vezes na nossa embarcação da vida, a gente não está esperando algumas coisas, porque está tudo certo, está tudo ok. O casamento, a faculdade, a igreja, a amizade, e a família, e a saúde. E sem a gente perceber, alguma coisa acontece na caminhada. Mas o que fazer? O que fazer neste momento? A resposta de Deus para a tua vida: ei, continue obedecendo as minhas orientações para a sua vida, porque eu tenho resposta certa para você. O que é que acontece aqui, queridos? Eles saem, final da tarde, e aproximadamente 9 horas, remando. E o vento era contrário. Tudo estava dizendo, vai dar certo não. A gente está tentando, mas não estamos conseguindo. Eu achei interessante demais. Eu falei, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de treinar remo. Porque disse, aquele que trabalha com remo é bom para a mente, é bom para o corpo, tira o estresse, relaxa. Olha que coisa, emagrece. Eu falei, pronto, não posso deixar o remo. Eu preciso continuar remando. E qual é o nosso remo espiritual? A palavra de Deus. Ela que pode trazer um norte para a nossa vida. Em momentos tão caóticos. É ela que traz direção para o nosso coração. É a palavra de Deus para a sua vida que vai trazer direção, orientação. Ei, é a palavra, diga comigo, é a palavra. É a palavra de Deus. Mas a palavra nesta noite é: não desista de remar. Amém? Não desista de remar. Eu sei que existem situações que querem nos fazer parar. Quando nós estamos vindo agora de avião, estava tudo certo. Ninguém espera que algo pode acontecer. Entramos, tiramos foto, tudo bonitinho, glória a Deus. Quando estava chegando em Guarulhos, escuto aquela voz, não do além, viu, irmãos? Mas aquela voz dizendo: senhores passageiros, infelizmente nós não vamos poder pousar, pois
a pista está interditada por causa da forte chuva. Vai ter que ficar 10 minutos voando. Só que quando a gente ficava nos ares, não é que estava tudo calmo, não. Às vezes tinha algumas turbulências. E quando eu estava ali, o Senhor falou comigo, porque quis me dar um desespero. Porque se 10 mudou para 20, que mudou para 30, e aí eu perguntei ao meu marido, tem gasolina para isso tudo? Sério? Ele me acalmou, mas enquanto eu estava ali, Deus falando comigo assim, você está vendo que nem tudo está no teu controle? Assim você precisa entender que quem manda aqui é o comandante. Aleluia. Mas ele passava para a gente uma tranquilidade tão grande. E interessante que aquele lugar estava cheio. E quando eu comecei a olhar para cada pessoa ali, eu vi que não era só a tribulação minha. Tinha várias pessoas passando por grandes tribulações também. Mas o comandante era um só. E ele iria nos fazer chegar. Esse era o propósito. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Eu sou o comandante desta embarcação, desta viagem. E se você confiar em mim, se você depender de mim, se você parar de querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, olha, tentando remar. Enquanto eles estavam tentando remar, Jesus estava lá sozinho, orando. Em Marcos capítulo 6 diz que Jesus de lá os viu. Sabe aquele momento que você acha que ele não está te vendo? Ele te vê. Aquele momento que você pensa assim, eu estou só, ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo ao nosso encontro. Porque foi isso que ele fez. Quando ele viu que os discípulos estavam ali, cansados. Ele falou, olha, o propósito era passar na frente. Era encontrar com eles lá na frente. Mas eu paro para abençoá-los. Eu paro para levantá-los. Eu paro para dar força. Eu paro para dar vitória. Eu paro para trazer tranquilidade ao coração. Porque muitas vezes as tribulações nos deixam sem paz e com muito medo. E quando ele vem chegando sobre as águas, aleluias. É tão tremendo esse texto. Jesus vem chegando sobre as águas, mostrando que ele é Deus, que ele está acima de todas as coisas, que ele é onipotente, onisciente, ele é o grande eu sou, ele domina todas as coisas. E esse Deus grande se importa conosco. E quando ele olha para o meio do mar, ele vê 12 homens humanos gritando. Que coisa boa ver homem gritando. Aleluia. Gritando de medo. Porque tem situações que nos faz isso. Que é verdade, a gente grita de medo. Que nos deixa sem chão. O que é que vamos fazer agora? Eu já tive experiência assim. E eles gritaram de medo. E ainda depois disso, o medo era tão grande que quando o Senhor começa a vir,
eles não conseguem enxergar o Senhor. Eles pensam, vem outra tribulação ali. Vem um fantasma. Não é a solução que está vindo, não. É outra tribulação. Oh, meu Deus, ô vida dura. Só vivo para sofrer. Você já viu alguém falando isso? As coisas comigo não acontecem. É como eles tivessem... Ah, não é Jesus. Não tem condição de ser Jesus. E quando Jesus chega ali, Jesus não vai tratar primeiro do vento. Trata com eles. Dizendo, não temas. Sou eu. Coragem. Você pode dizer para você, não temas. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Não temas. Não temas, o socorro de Deus virá. Porque Ele continua sendo Deus, curando ou não, sarando ou não. Ele continua sendo Deus. Porque Ele tem sempre o melhor para mim. Aleluias! E disse que Jesus chega até eles e diz assim, tenham coragem, não temas. Aleluias, não temas. Passamos e estamos passando dias de muitos temores, de incertezas, preocupações. Mas a gente precisa alimentar a nossa fé e o nosso coração dizendo, olha, Ele virá, Ele está. E Ele disse para mim, não temer. Então eu confiarei em Ti. Aleluias. Eu confiarei em Ti, Senhor. Eu confiarei em Ti. E quando Ele estava vindo, alguém que estava no barco diz assim, eu vou me oferecer no meio da tempestade. Interessante que há algumas experiências aqui que Jesus convida, mas nessa, Pedro diz assim, se és tu mesmo, me chama. Se és tu mesmo, deixa eu ir. Se és tu mesmo, eu posso andar. Você está disposto? Imagina a cena, gente. O vento ainda estava sendo contrário. Ainda estava contrário. Mas mesmo assim, ele pergunta, posso ir? É o Senhor mesmo? Porque muitas vezes o que acontece conosco em ventos contrários? Parei. Vou desistir. Vou parar. Não tenho força. A luta é demais, eu entendo. Eu compreendo. Mas dentro disso que você está vivendo hoje, o nome dele pode ser glorificado através da sua vida. Amém? Pedro diz assim, deixa eu ir. Deixa eu andar. Podem até falar de mim, mas eu andei. Pode até criticar, mas eu andei. Pode até falar, mas eu andei. Pode até não entender, mas eu andei. Foi o único ali, ó. A gente pode viver sobrenaturais de Deus em meio à pandemia, sim ou não? Sim ou não? Aleluia. Deus tem feito sobrenaturais no meio da pandemia. Tem, irmãos. Tem. Tem sido tempo difícil? Tem. Mas o céu ainda está aberto. Ele não está fechado. E ele fala para Pedro, vem andar comigo.
Ele não olha para Pedro e diz assim: quem é você para querer andar como eu? Não. Quem é você? Não, pelo contrário. Vem, anda comigo. É o Senhor falando conosco nesta noite. Vem, anda comigo. Eu tenho coisas extraordinárias para a sua vida. Vem, anda comigo. E disse que Pedro sai dali e ele começa a andar. A dificuldade de Pedro é porque ele começa a olhar para onde? Os ventos. Os ventos chamam a atenção de Pedro. Você começou a caminhar depois desse tempo de isolamento, sim ou não? Muitas coisas querem nos impedir de continuar caminhando. Não olhe para os ventos, olhe para Ele. Não olhe para os ventos, olhe para Ele. Não olhe para os ventos, olhe para Ele. Estamos recomeçando sim, mas Ele continua sendo Deus e fiel. Tem muitas coisas que nós estamos recomeçando como família, como casal, como igreja, mas o que precisamos entender é que o nosso olhar precisa estar nele. Deus cumprirá o seu propósito. Aleluia. Interessante que Jesus tinha um propósito de levá-los até Betsaida. E quando eles chegam lá, vidas são curadas, vidas são restauradas. Talvez você não está entendendo esse vento contrário, mas há um propósito de Deus para todas as coisas na sua vida, na sua história. Houve vendavais, quase eu perdi tudo, foi difícil, pastora, como tem sido complicado, perdi famílias, como tem sido doloroso, mas eu quero dizer para você, o Senhor, sim, Ele pode, através do nosso testemunho, trazer cura e restauração de vidas através de nós. Você pode sim ser esse agente de milagres. E disse que quando eles chegaram lá, versículo 36, rogavam-lhe que ao menos ele pusessem a mão neles e tocasse na orla das suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sarados. Talvez quem olhava assim dizia: é melhor voltar atrás. Mas aquele que estava conduzindo a embarcação diz: eu estou vendo lá na frente o que você não está entendendo. Eu estou vendo lá na frente o que você não consegue explicar. Mas o que eu quero dizer para você: permaneça na palavra. Permaneça confiante. Permaneça crendo. Porque há um propósito de Deus para todas as coisas. Eu não quero te animar, não. É a palavra de Deus liberada para nós nesta noite. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Você pode se colocar de pé nesta noite? A gente cantou nesse instante uma canção, né, falando sobre isso. Que Deus, Ele é aquele que cuida de nós em meio à tempestade. Talvez estava tudo bem, mas algo aconteceu. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Permaneça firme. É isso mesmo que Deus manda dizer para você. Tenha bom ânimo. Continue remando. A bússola da sua vida é a palavra de Deus. Abra sempre o seu coração para Ele e diz: Senhor, eu quero sim viver o extraordinário. Eu quero sim andar sobre as águas. E o Senhor é aquele que estende as mãos quando a gente pensa que vai se afundar. Há o cuidado especial e individual do Senhor para as nossas vidas. Vamos nos colocar diante de Deus nesta noite e dizer: Senhor, nós precisamos sim, Pai, sermos a cada dia cuidados pelo Senhor. E no meio dos ventos contrários, em meio às tribulações,
possamos ouvir a Tua direção para as nossas vidas, porque a Tua palavra é tudo o que precisamos. Usa aqueles, ó Deus, que podem nos aconselhar, nos dirigir. Senhor, nós queremos clamar a Ti nesta noite. Aqueles que se sentem desanimados, que estão cansados de remar, que perderam as forças no meio da caminhada, porque os seus barcos estão no meio. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha de encontro e que cada vida nesta noite, Senhor, possa ouvir a Sua voz dizendo: coragem, não tenha medo, eu estou com você. Então, Espírito de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que um tempo novo caia sobre esta casa, um tempo novo sobre esta família, um tempo novo sobre esse jovem. Nós pedimos a Ti, oh Senhor, mas quando a gente atravessar o mar, que possamos viver os Teus propósitos e que vidas venham ser curadas através de nós, vidas venham ser saradas, e que através de nós, Espírito de Deus, possamos testemunhar as Tuas grandezas e como o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Nós oramos a Ti, ó Deus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado aos que nos ajudaram na transmissão, na mídia, favorecendo os irmãos que também desde casa. Tem gente de longe acompanhando, viu, pastor Fábio, pastora Márcia? E me mandaram a mensagem: que bênção, pastor, transmitir que a gente está vendo de longe acompanhando. Rapidinho aqui. Pastor Fábio, pastora Márcia pregaram para a gente hoje pela manhã, agora à noite, mas vida de verdade, e não falaram de nada que seja diferente do que aquilo que eles mesmos têm vivido desde quando foram para lá. Vale a pena você fazer contato depois com eles, conhecer um pouquinho mais da história deles. Eles têm muito para compartilhar com a gente, viu? Né? Pastora Márcia traz um tratamento já de alguns anos, né? Ainda com bastante desafio, uma questão rara, mas que tem recebido os cuidados de Deus a cada nova etapa da vida, não é? Pastor Fábio também tem os seus desafios próprios da saúde. E o ministério, gente, exige bastante, viu? De quem é pastor, tá? Então, muitos dos desgastes próprios do campo, e especialmente de onde eles estão, afetaram e afetam a saúde. Então, eles contam muito com as nossas orações, assim, diárias, tá bom? Então, eu gostaria muito que você que não conhecia, que está conhecendo agora, que você que já conhecia, mas que você renovasse diante de Deus o propósito de oração pela vida deste casal, também da sua filha Karine, tá bom? Então vamos fazer isso desde já. Estenda a sua mão, por favor. Deus, nosso amado Pai, nós queremos Te louvar e nós queremos Te bendizer pela vida do pastor Fábio e da pastora Márcia e da Karine, e de uma maneira assim muito singela, mas muito carinhosa, como igreja hoje à noite, nós clamamos ao Senhor o Teu favor sobre eles. O Senhor possa tocar na saúde da pastora Márcia. Ó Deus, o Senhor possa tocar na saúde do pastor Fábio, Senhor. O Senhor possa tocar também, ó Deus, na vida da Karine. O Senhor conhece cada detalhe de cada momento da vida dessa família preciosa. E o Senhor pode abençoá-los com saúde, abençoá-los com provisão e abençoá-los com direção e abençoá-los com proteção.
e abençoá-los em cada uma das suas necessidades. Então manifesta o teu cuidado em favor deles. E enquanto nós estamos orando aqui, nós estamos crendo de verdade que o Senhor está liberando uma palavra de vitória e que a bênção do Senhor de fato os está alcançando neste momento. E que essa bênção vai se manifestar na história deles de maneira muito poderosa, de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito real, e eles estarão conosco outras vezes, e mesmo à distância, contarão para a gente os testemunhos dos grandes feitos do Senhor em seu favor, e através deles também. Então nós os confiamos aos cuidados do Senhor, e oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida dos nossos pastores. Não é? Muito bom. Vem aqui, Fabinho, pertinho. Se você puder, ali com a Tânia, tem as necessaires, né? 10 e 20 reais. É um trabalho artesanal da pastora Márcia, e ela está tentando ampliar esse trabalho artesanal para que eles possam ter um pouco mais para o dia a dia, porque é assim, bem no limitezinho, não é verdade? Tem sido assim, Deus não tem deixado faltar, mas sempre é bom um pouquinho mais, porque toda família tem as suas necessidades, todos nós aqui, e eles vivem da obra, gente, porque estão mergulhados na obra, tá? Então, eles estão fazendo a parte deles também, naquilo que é a habilidade que eles têm, tá? O Fábio disse que pegou gosto no negócio de fazer sandália, né? E disse que ele também vai entrar nessa agora de produzir sandália, tá certo? E é isso, gente. Os nossos pastores, nós agradecemos, porque eles têm se mobilizado, né? Pastor Wellington, missionária Marcela. Missionária Marcela veio para o Brasil, ela é professora na Next, né? Uma das principais escolas aqui da região, e Deus viu e abriu para ela essa porta. Pastor Wellington também atento, né, pastor? Sempre escrevendo artigos, tudo que, né, o pastor Cristiano com a oficina de bonecos, ele tem essa habilidade, ele produz cursos e, enfim, gente, quero que vocês saibam dessas coisas, que vocês orem, que vocês apoiem, que vocês divulguem, tá bom? E é claro, tem os outros colegas falando desses que eu estou vendo aqui, todos engajados aí na obra também. Tá bom, gente? Bênção? Maravilha, então. Então nós vamos agora encerrar com a bênção apostólica. Não é? Abra suas mãos. Obrigado a todos que serviram, viu? Muito obrigado mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Nós nos vemos na semana. Um beijo para você que está em casa também. Deus abençoe. Dá um abraço aqui nos nossos pastores, tá bom? Que bom que você ficou conosco até agora. Deixe o seu like aí. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, clicando em todas, para que sempre que postarmos um conteúdo, você seja avisado. Que Deus abençoe você e até a próxima.